Abre a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios 12. Amado, todo ano nós fazemos 12 horas de adoração, oração e liberando 12 decretos. Isso não é uma tradição, nem uma religiosidade, mas nós temos uma cumplicidade nisso. E nesse mês de outubro, olha que texto tremendo que nós vamos gerar, vamos viver, vamos avançar nele. Deus que me aperfeiçoa, diz assim: então ele me disse, a minha graça porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amado, eu sei que a Bíblia inteira ela é atemporal. Eu sei que esse texto ele não tem força apenas para nós nesse mês de outubro. Eu sei que em qualquer época ele é importante para a nossa caminhada. Mas de fato, quando nós geramos em oração uma palavra para cada mês, para que pudéssemos vivenciar esse texto, essa palavra, esse é um texto que você precisa repetir ele. Repita mesmo, assim pela manhã. Os líderes de célula, abra as células lendo o texto. Se você puder na tua empresa começar o teu dia lendo esse texto, eu acredito que você vai atrair o poder que esse texto tem, que é a graça de Deus que te empodera do poder do basta. Fale comigo, basta. E quando eu olhei todo esse texto, por ter pregado ele muitas vezes em vários níveis, eu decidi pegar apenas essa palavra. Fale comigo, basta. Porque é a palavra muito forte nesse texto. Onde eu diria para você que a direção que Deus tem para nós para outubro, eu espero poder passar isso para você com integridade, mas que você também seja como um graveto recebendo fogo, que a palavra seja como fogo sobre a tua vida, e que Deus te invada nesse batismo dessa palavra, e você creia de todo o coração, que de fato existem áreas da tua vida, que você vai dar um basta nela em nome de Jesus. Já vá treinando e dá uma salva de palmas ao Senhor, já arranca um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então aqui você percebe que qual é a situação em sua vida que você está desesperadamente querendo dar um basta. Essa é a pergunta. Qual é a situação que você olha, que você vê o cenário na tua vida e que talvez você está esperando assim, apóstolo, eu vou dar um basta quando Deus resolver. Eu vou dar um basta quando Deus me responder. Eu vou dar um basta quando a situação terminar. Não. Você vai aprender hoje, querido, que você pode dar um basta hoje. Você pode tomar uma atitude hoje. Então essa palavra que eu chamaria o poder do basta. Vamos juntos? O poder do basta. É nesse texto que nós encontramos o quê? Que a graça de Deus, ela nos empoderou dessa capacidade, olha que capacidade tremenda, de interromper processos dolorosos em nossa vida. É um empoderamento que Deus quer dar a você. Esse empoderamento chamado basta, é uma autoridade que define, que o apóstolo diz o seguinte, olha, a graça de Deus define, na graça de Deus tudo termina. Quando você crê na graça e no propósito de Deus, você pode olhar qualquer circunstâncias que tem trazido sobre a tua vida dores, o Senhor está te empoderando de interromper qualquer processo doloroso na tua vida. Se tem um crente, dá outro amém. Então buscar isso não é apenas entender, mas é realmente viver quando o próprio texto diz assim lá no final, olha bem o final do texto, para que sobre mim, faça o quê? Repouse, o quê? O poder de Cristo. Repouse sobre mim o poder de Cristo. Aqui ele está dizendo o quê? Que tem um poder que está sobre a tua vida, que é o poder de Cristo, que é o poder da graça, e ele diz que a graça te basta, que é exatamente esse poder do basta. A palavra repousar aqui, habitar, significa que minhas dificuldades, elas garantem a permanência da graça de Deus e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Aqui você percebe o seguinte, que permanecer, aqui se refere a quando o tabernáculo do Senhor, ele era montado no Antigo Testamento, no deserto, e a Bíblia diz que a Shekinah de Deus,
que a glória de Deus, ela estava sobre esse tabernáculo. É interessante que o texto ele tem o mesmo sentido, de que assim a graça de Deus vai encher, vai preencher a tua vida, e você vai ter esse poder, fazendo de você, tornando você o que nós chamamos de casa de poder. Ele fala para que o poder de Deus repouse. Ele está se referindo ao tabernáculo que repousava sobre a terra e a glória de Deus vinha dentro dele. Ele está dizendo que assim também esse poder virá sobre você. E você, com esse poder de Deus, você tem autoridade, um empoderamento para tudo aquilo que tem provocado dores na tua vida. Você declara hoje: basta. Vai treinando aí, vamos lá? Basta. Então aqui, amado, o fato não é ter uma resposta favorável. O fato não é você dizer: olha que bom que tudo se resolveu. Não, é você carregar uma convicção de que você pode enfrentar todas as armadilhas que a vida ela traz sobre você. Então aqui o que está mostrando é que existem coisas que você, ou que aconteceram com você, que tem a ver com seus esforços. Mas existem coisas que aconteceram com você, que tem a ver com a graça de Deus sobre a tua vida. Então aqui ele mostra para nós que tem assuntos e situações que não tem a ver com o que você trabalhou, com o que você realizou. É simplesmente por causa da graça de Deus sobre a tua vida. Essa palavra basta a gente usa muito. Ela significa interromper. Ela significa mostrar uma intenção de parar uma ação. Essa palavra basta significa quando você faz calar, quando você diz chega. Mas na Bíblia é uma palavra chamada arqueu, que significa isso: levantar uma barreira. Vamos falar? Levantar uma barreira. Basta é você levantar uma barreira. Basta é você definir e você dizer: daqui não passa. É como a enchente que está vindo e você faz uma barragem e diz: daqui não passa. Fala comigo: basta. Então o que é isso para a tua vida? O que significa isso para nós? É você levantar barreiras em algumas áreas da tua vida que você está desesperadamente querendo dar um basta. E esse basta, esse chega, a você dizer: estou satisfeito, não é quando Deus terminar a obra dele, mas é você já declarar e dizer: Senhor, eu já creio que eu já posso dar um basta nessas circunstâncias da vida. Eu quero te ensinar 3 coisas muito relevantes. A primeira delas é que basta é uma atitude. Você pode repetir? Então, antes de você pensar que é algo que vem de Deus para você, antes disso, querido, é uma decisão que eu tomo diante das circunstâncias. Onde você vai perceber que existem situações que elas não vão mudar, mas você vai mudar diante dessas situações. É interessante, eu tive esse ano o privilégio, logo no início do ano, quando a gente estava tirando férias com as crianças nos Estados Unidos, e os nossos meninos, eles queriam muito conhecer uma igreja. Essa igreja é uma igreja chamada Elevation, uma igreja que fica em Charlotte. É uma cidade a 800 quilômetros da onde a gente estava tirando férias, nos Estados Unidos. Aí o Ian, o Israel: pai, meu sonho, a gente quer muito lá. Aí eu separei um dia, estava de férias mesmo, adoro estrada, peguei a estrada, dirigi 800 quilômetros e fomos para lá. Chegamos no sábado nessa igreja, e é uma igreja muito relevante, uma igreja que tem influenciado, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e tantos lugares, por conta da sua maneira de trabalhar. A gente aproveitou lá, visitou a biblioteca do Billy Graham ainda estava vivo, e à noite do sábado nós fomos nessa igreja. Eu fiquei apaixonado, porque é um povo bem dinâmico, uma igreja bem amorosa, e ainda bem que é longe, né? Então não dá para mudar para lá, e ninguém também da casa ia mudar para lá. Então a gente foi nesse culto, tinha aquela coisa do primeiro, o first time, né? É só a primeira vez, aí coloca você no melhor lugar do estacionamento, você tem um tratamento diferenciado, acho que é igual aqui também, espero que seja, né? Amém, né, irmão? Se não for, o pessoal vai ter que melhorar. Então assim, a gente chegou e teve todo aquele tratamento, e no culto eu recebi a palavra. Eu confesso que eu vi aquele pastor, ele ministrando naquela noite. Ele tem várias outras sedes, né, conexões de igrejas.
E lá eles fazem assim, ele prega sábado à noite, filma tudo, grava e às vezes repete nas igrejas todas só pelo telão. Apesar de falar inglês, o Israel traduzia para mim um pouco, mas a mensagem dele era tão dinâmica que ele pregava sobre Jacó, e ele falava sobre aquele sonho de Jacó, e ele pregava o tempo todo com o travesseiro na mão, né? Aí ele deitava no travesseiro, falava que sonhou e tal, e mesmo que eu não entendia muito bem ali o inglês, mas eu conseguia captar aquela mensagem. Enfim, eu fiquei muito impactado com aquele pastor. Mas é interessante que a gente vê, mesmo diante do sucesso, diante de todo aquele caminho, a gente imagina, será que tudo é tão simples assim? E ele compartilhando em outro momento sobre o nível de perseguição que ele vivia. Por conta das ações que a igreja faz lá no país dele, atingindo tanta gente, libertando tanta gente, e ele começou a perceber que na cidade que ele está, eu achando, poxa, ele está aqui no Mar de Rosas, né? As pessoas começaram a persegui-lo. A imprensa da cidade, pessoas no nível secular, e até que essas pessoas começaram a entrar dentro da igreja, olhe bem, e começaram a frequentar a igreja e resistindo ao que aquela igreja estava fazendo, tanta gente sendo batizada, tanta gente se movendo. O pastor Steve Furtick, esse pastor, ele é um jovem pastor que tem assim uma unção tremenda, e ele começou a perceber que quando ele estava pregando, aquilo estava atrapalhando ele. Entrou nele, ele começou a olhar que no meio de tanta gente havia resistência, pessoas que não queriam receber, por quê? Porque estava irado com o que Deus estava fazendo na cidade. E ele percebeu que um tempo aquilo começou a atrapalhar ele na pregação. Aí ele falou, tenho que dar um basta nisso, eu tenho que dar um basta, eu não posso ficar com essa situação. Eu fico esperando Deus agir, Deus fazer algo, e ele procurou o pastor dele. Ele foi até o pastor dele e disse o seguinte, olha, eu estou vivendo isso. Eu tenho lá tanta gente conquistada, mas existem pessoas que eles plantam em lugares da igreja para resistir à obra do Senhor. Aí o pastor dele falou assim, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, você coloque, sentado na frente onde você mais vê, as pessoas que te amam. Coloque aqueles que te amam próximo a você. E quando você estiver pregando, pregue para eles. Esqueça desses perseguidores, esqueça dos críticos, esqueça desses que resistem e pregue para aqueles que eles pensam que eles veem como você vê e comece a pregar. Ele disse que ele fez exatamente assim. Ele começou a pregar e ele percebeu que com o tempo os acusadores, aqueles já não tinham mais espaço e de fato ele deu um basta. Mas ele não deu um basta esperando que Deus fizesse algo, mas ele deu um basta, ele tomando uma atitude diante de tal situação. O que eu quero dizer para você é que isso pode fazer sentido para você. Amado, existem coisas que talvez você tenha que fazer como ele. Se rodeie ou coloque ao teu redor, se junte a pessoas que amam você. Porque às vezes você está caminhando com gente que lhe odeia, gente que lhe atrapalha, gente que lhe resiste. Mas comece a atrair aqueles que de fato pensem e creem como você crê, para que você possa alcançar resultados maiores na tua vida. Tem um crente aí, meu amado, em nome de Jesus, porque eu imaginava o que ele passou. Deve ser muito ruim você estar no lugar onde você está ministrando, você está não só o pastor, mas fazendo projetos, e onde existe, ao invés de pessoas dizendo vamos romper, uma confissão contrária. Há um tempo atrás um pastor me procura aqui no Brasil, ele chega e diz, apóstolo, eu vivo hoje uma situação inusitada no ministério. Um líder que eu levantei para que ele pudesse me ajudar, ele rachou a igreja no meio. Eu falei, uau, meu Deus, poxa vida, o que aconteceu? Ele abriu uma outra igreja, ele não, pior do que isso, ele ficou dentro da igreja com a igreja rachada. Então eu prego para metade da igreja que me ama e prego para metade da igreja que não me ama. Olha, eu virei para um lado e para o outro, tem nada a ver não, tá, irmão? Aqui eu sei que eu sou amado. Aí eu falei, pelo amor de Deus, acho que o inferno é melhor. Eu acho que é melhor. Porque um líder subir no púlpito e ter pessoas resistindo àquilo que ele está ministrando, isso deve ser uma coisa muito terrível. Graças a Deus eu nunca vivi isso aqui nesse lugar. Mas o que eu digo a você, querido, é que talvez seja a hora de você dar um basta na tua caminhada. De você se rodear de pessoas que amam você. Que talvez algumas situações você tem que começar a entender que o basta é você tomar alguma atitude, não esperar que Deus faça por você. Mas você tome uma atitude diante das circunstâncias e das existências que possam ter contra a sua vida. Lógico, ele teve lá seus resultados, mas eu quero mostrar o quê? Veja se isso faz sentido para você. Fala para o teu irmão, dá um basta, irmão.
dá um basta, termina isso, resolve isso na tua alma. Agora, alguns saem, às vezes não compreendem o seguinte, que alguns saem da gaiola para o viveiro e acham que já estão livres. É interessante essa perspectiva, né? Quando eu falo dar um basta na tua vida, querido, é você não aceitar nada menos do que tudo que Deus prometeu para você. Nada menos do que tudo que Deus prometeu para você. Então dar um basta não é meia boca. Dar um basta não é resolver mais ou menos. A sensação que as pessoas têm é o seguinte, não, olha, para quem estava na gaiola, até que no viveiro vai bem. É interessante porque, olha a gaiola, o pássaro está ali, coitado. Aí você pensa, eu estava dentro de uma gaiola, mas então agora eu estou no viveiro. Aí você fala, uau, eu posso agora voar, tenho um colega para conversar, eu tenho um ambiente melhor. Amado, não mudou nada. Você pode estar até voando um pouquinho mais, mas continua preso. O que Deus tem para você não é da gaiola para o viveiro. Deus tem para você, querido, uma vida livre. Tem um crente aí, vocês chegaram já ou não? É uma libertação completa. Não é você ter aquela sensação de que você deu uma melhoradinha na vida. Alguns literalmente trocam 6 por meia dúzia. Eles mudam um pouco a sua realidade, mas continuam presos na alma. Eles não compreendem que a obra do Senhor é completa na tua vida. Então a sensação que ele tem, você imagine Davi, quem mesmo, irmãos? Ele vai enfrentar o gigante Golias. Aí Saul diz assim, veste a minha armadura. Pronto. Aí Davi veste a armadura dele, começa a tentar andar com a armadura de Saul. Ele percebe, irmãos, que a armadura protegia, mas a armadura limitava. A armadura protegia, mas tirava a velocidade dele. Aí você descobre que Davi poderia ter aceitado a armadura e percebido que ele não venceria aquela batalha. Você sabe que Abraão, ele larga a sua parentela para poder ver o que Deus tinha para a vida dele. Você sabe que Eliseu, querido, ele pega quando Elias o chama, o profeta Eliseu, ele queima aquele carro de boi, um carro que ele tinha de boi, e ele mata os animais e faz um sacrifício e simplesmente ele entrega. Você sabe que Pedro, ele deixa 2 barcos cheios de peixe para acompanhar Jesus. Por quê? Porque as estruturas podem ser como um viveiro para você, que pode lhe trazer conforto, pode lhe trazer proteção. Mas não adianta, querido, existem situações da tua vida que Deus quer que você dê um basta. Ele quer que você tome uma atitude. Não adianta sair da gaiola para o viveiro. Deus quer que você dê um voo alto, que você dê um voo de conquista. Tem alguém entendendo aí, meu amado? Muitas pessoas pagaram um preço muito alto pela liberdade, inclusive na vida profissional. Alguns que talvez, quando largaram uma profissão, eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso para ser feliz, não mesmo. Mas alguns que tinham uma chamada diferente e que pagaram um preço. Eles saíram de uma estrutura onde tinha o salário certo, onde estava tudo organizado, onde não tinha nenhuma crise ali, e montou um próprio negócio. Passou a duras penas o primeiro ano, 2 anos, mas o tempo passou, e o preço que foi pago foi alto, para que você pudesse ter a liberdade que você tem hoje, e ter uma prosperidade sem tampa sobre a tua vida. Algumas pessoas, eles não compreendem que uma atitude que não seja radical, você vai continuar ainda preso. Na minha área eu percebo muitos pastores, que eu me lembro logo ao formar no seminário, havia uma perspectiva de você se tornar pastor de uma denominação. Porque isso para nós era tremendo. Meu Deus, eu vou conseguir ser pastor de uma igreja histórica. Mas quando eu tive a primeira experiência e cheguei no lugar onde eu precisava pregar aquilo que eles mandavam eu pregar, eu falei, não vai dar para mim não. Porque se eu tiver que subir no púlpito e pregar aquilo que os presbíteros mandam e não pregar o que eles não querem, eu morro. Aí eu entendi uma coisa, eu não vou ficar dentro de um viveiro. Eu vou sair da gaiola, vou sair do viveiro e vou ser livre para poder fazer a obra que Deus me mandou fazer. Você está entendendo ou não está entendendo? Você imagina o pastor estar pregando aqui, junto ao grupo, falar, pastor, o senhor não vai poder falar isso mais não? O máximo que eu vou falar para esse grupo é tchauzinho para você. Porque na verdade, querido, a liberdade que você tem, nada paga isso. Você precisa sair da gaiola, sair do viveiro e decidir dar um basta a tudo aquilo que prende você, a tudo aquilo que interrompe você, tudo aquilo que não permite você romper na tua vida. Então não tem essa sensação de liberdade só porque você mudou de gaiola. Deus quer que você dê um basta. Fala o termo de novo, dê um basta isso, meu amado. Eu me refiro, querido, a atitudes que você precisa tomar na sua vida, que não podem mais esperar, que o futuro vai ser tarde demais.
Algumas pessoas que passam um tempo para tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão, e quando chega no futuro ele fala, meu Deus, eu devia ter naquela época tomado uma decisão. Você pode morar numa casa, querido, que você não paga nada, só que você tem que ouvir o tempo todo tantas injúrias, que talvez seja melhor você pagar um aluguel e ser livre. Só que tem alguns que preferem ficar sofrendo ali mesmo. E eu poderia dar muitos testemunhos aqui, algumas metáforas, mas nem vou parar por aqui. Apóstolo, está falando de mim, não estou falando de ninguém. Eu só estou dizendo que muita gente às vezes se sente livre onde não está livre. E porque não quer pagar um preço. Só que pague o preço que for necessário, para que você possa ter uma vida livre. Esse livre não é você fazer o que quiser. Eu costumo dizer que aqui na igreja a gente pode fazer tudo, só não pode pecar. Vamos combinar assim, irmão? Pode fazer tudo, só não pode pecar. O resto você fica à vontade, viva, seja feliz. Agora é interessante que algumas pessoas confundem essa liberdade, ou essa falta de liberdade, com estruturas. Eu me lembro um pastor um dia todo animado. Ele chegou assim, apóstolos, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, conta, irmão, conta a bênção. Olha, eu estou liberto. Eu falei, uau, que maravilha. Porque olha, a vida inteira eu só preguei de terno e gravata. Eu falei, bom, muito bom. Não, mas é porque era obrigado. Eu falei, não é bom, nada bom. Porque imagina você ter que fazer uma coisa dessa, obrigado. Aí eu falei com ele assim, que bom, irmão, então agora acabou essa situação, o irmão está livre. Aí ele, estou tão livre, irmão, que você não adianta. Você não imagina o que eu fiz. Eu falei, o que você fez, irmão? Eu proibi terno e gravata lá na igreja. Aí eu falei, irmão, você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu o que é ser livre. Você só mudou da gaiola para o viveiro. Não mudou nada. Eu falei, irmão, lá eu sou tão livre que eu prego de jeans. E o dia que eu quero colocar aquela panagem, eu coloco. Porque nós somos tão livres que a gente usa a gravata, não usa. Que na verdade, não é liberdade, não tem a ver com essas coisas. Não tem a ver com usos e costumes. Tem a ver com a mente, querido, apaixonada, liberta, abençoada. Tem um crente recebendo aí, meu amado, em nome de Jesus. Então olha bem, situações podem não ser mudadas em sua base. Entenda isso. Mas são mudadas quando você toma uma atitude em direção a ela. Você pode não mudar uma situação na base dela. Mas quando você toma uma atitude em direção à situação, você começa a perceber que ela vai sair da tua frente. Acredite, você vai ver que muitos personagens na Bíblia, eles só conseguiram cumprir o seu chamado quando eles decidiram largar essas amarras. Quando eles decidiram depender completamente do Senhor. Eu citei Pedro que largou o barco, citei Davi que não entrou na estrutura, ou na estrutura de Saul. Eu cito esses, querido, que decidiram depender completamente do Senhor. Então hoje o que Deus mostra para nós? Que Deus ele dá para nós o controle das situações. Fale comigo, Deus me deu o controle das situações. Eu decido se eu vou construir uma casa, se você pode comprar um terreno e constrói. Onde morar, você decide com quem você se relaciona, você decide o caminho que você vai seguir, porque Deus deu para nós essa liberdade. Alguém um dia perguntou para mim, apóstolo, eu oro tanto para Deus restaurar o meu casamento, e por que Deus não faz? Eu falei, porque Ele deu livre-arbítrio às pessoas. Você está orando sim, Deus pode fazer um milagre, mas Deus não intervém na decisão das pessoas. O Espírito Santo toca, move, mas alguns estão cauterizados. Então, tem coisas que dependem de você, tem coisas que você não pode fazer. Então você descobre aqui que você pode trilhar seu caminho, mas Provérbios diz o que para a gente? Provérbios é muito claro, o coração do homem traça o seu caminho. Agora, quem é que dirige os passos? O Senhor. Então você tem um propósito na tua vida, eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero conquistar, ótimo. Só que quem vai dirigir o teu caminho, os teus passos, para onde você vai chegar, é o Senhor Deus sobre a tua vida. Então eu me refiro o que, querido? É quando eu me sinto satisfeito antes que a situação me satisfaça. Fale comigo assim, me sinto satisfeito antes que a situação me satisfaça. Quando eu falo dar um basta, não é você simplesmente ficar esperando tudo vir a teu favor. Não. Eu estou satisfeito, porque eu decidi estar satisfeito, antes que eu me satisfaça. É mais ou menos assim, você está sentado à mesa na tua casa, e está aquela comida maravilhosa na mesa.
e você está decidido, né? Você não pode comer muito. Você tem que emagrecer. Se o seu está falando, irmão? Fala contigo e comigo também, Jesus. Aí você senta à mesa, ainda mais se for apóstolo cozinhando, você não tem noção, meu irmão. Aí você vai, faz aquele prato, tal, come comedidamente. Aí você decide o seguinte: eu estou satisfeito. Só que tem um alho dentro de você dizendo assim: eu não estou. Tem um monstro dentro de você que está dizendo: não estou. Aí você tem tudo para pegar o prato de novo, já está na mesa, né? Você vai, enche de novo o prato e começa o segundo tempo. Ou você pode dizer o seguinte: eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito sem que a situação me satisfaça. Eu sei que meu corpo quer mais, mas eu decidi que já está bom para mim. E você está satisfeito. Passou uns 20 minutos, as coisas se organizaram aí dentro desse alien aí. Aí você fala: tá bom, olha bem, estou bem. Eu estou satisfeito mesmo. Só que se você continuasse, a tua alma é insaciável. E para tudo na vida, a tua alma sempre vai dizer: eu quero mais. Então decisão é a atitude que você tem que tomar, querido. Dá um basta na tua vida e dizer para a tua alma: eu estou satisfeito. Porque ela vai querer mais, ela vai querer mais reconhecimento, ela vai querer mais esclarecimento, ela vai querer mais bajulação, ela vai querer mais tudo, porque ela nunca está saciada. Então você descobre que quem decide é você. Eu estou satisfeito sem que a situação tenha me satisfeito, porque eu descobri que eu tenho autoridade para dar um basta na minha vida, e que as áreas que eu estou esperando se resolver, eu não espero mais. Eu já digo que estou satisfeito, e que eu sei que o Senhor está no controle dela, e Ele vai me abençoar como Ele bem quiser. Pode celebrar por isso sim, pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso sim. Na verdade, isso é controle sobre a situação. A segunda coisa é que basta não é sentimento. Vamos falar bem alto. Basta não é sentimento. Tem gente que acha que tem a ver com esse sentimento. Talvez você um dia já tenha ficado decepcionado com Deus. Tipo: Deus, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou cumprindo o teu propósito. Eu estou abençoando a vida das pessoas. E por que enquanto eu estou cuidando dos teus filhos, Senhor, o Senhor não cuidou dos meus filhos? O Senhor não cuidou das minhas finanças? O Senhor não cuidou da minha vida? Amado, você tem que entender que Deus não se explica. Deus não se... Nem você não consegue explicar a Deus, e Ele também não se explica para você. Deus simplesmente é Deus. E simplesmente Ele faz. Então você precisa entender o seguinte: eu preciso dar um basta nos meus sentimentos. Nessa probabilidade, eu acho que Deus vai ter que se explicar para mim. Então vai querer entender Deus. Davi cometeu um monte de erro. E Deus o chama segundo o coração dele, e dá vitória nas suas batalhas, e ele consegue terminar a sua vida, querido, num alto nível. Moisés, homem que Deus chamava ele de manso, ele cometeu um erro só uma vez. Ele não entrou na terra. Deus não permitiu que ele entrasse na terra. Vai entender um negócio desse. Vai querer entender os padrões de Deus. Eu trago isso para você entender que existem situações, como eu disse lá no início, qual a situação em sua vida que você está desesperadamente querendo dar um basta. Mas entendendo que basta não é sentimento. Essa semana eu fui pregar numa igreja de um de meus discípulos. Mas assim que eu estacionei na porta da igreja, o pastor me chamou para a sala dele, o culto já estava começando. Eu percebi que a minha ida lá não era para pregar. Eu descobri que na verdade eu estava fazendo uma visita pastoral. Porque já havia alguns meses que eu não via, eu não tinha as informações certas. Mas esse meu discípulo estava com enfermidade, fazendo hemodiálise há 2 meses, 3 vezes a semana, quem entende do assunto sabe. Ele se submete a ficar numa máquina por 4 horas. E o dia que ele não está, ele está sofrendo com o resultado daquilo que ele está passando, do processo que ele está passando, da hemodiálise. E ali você percebe o seguinte, que a vida dele mudou. O dia a dia, a rotina dele. E por mais que ele vigiasse, ele ficava assim: por que eu? Você já fez essa pergunta alguma vez, em alguma situação? Já fez, irmão. Por que, Senhor?
E ali quando entrou e fechou a porta, eu senti que ele queria colocar o coração dele, porque ele é meu discípulo. E enquanto ele falava, eu também estava ali estava ali nos meus pensamentos, dizendo: Deus, tem tanta gente ruim. Se o senhor me pedisse uma sugestão, tem tanta gente. Agora, meu Deus, por que esse homem de Deus, que serve, eu conheço, ele é meu discípulo há mais de 10 anos, pastor de uma linda igreja ali na Baixada Fluminense, é uma pessoa ousada, apaixonada por Deus, e de repente ele falou: apóstolo, eu estou vivendo um tempo muito difícil da minha vida, um tempo de muitas dificuldades, e ao mesmo tempo ali a gente ficava tentando buscar uma explicação. A pergunta que não saía da minha mente é: meu Deus, quanta gente aí, e ele aqui vivendo essa situação, mas eu precisei dar um basta na minha mente. Primeiro porque eu ia pregar daqui a 20 minutinhos, eu nem sei como que eu ia pregar com aquela mente de questionamento, aquele monte de perguntas para Deus, que na hora eu tentava, ao mesmo tempo que eu estava tentando trazer alívio para a vida dele, trazer respostas para a vida dele, mas eu ficava dizendo: Deus, o que eu falo para esse irmão, diante de uma situação como essa? Ao mesmo tempo que ele também dizia: meu apóstolo, teve um dia que eu comecei a questionar, eu falei: meu filho, é claro que vem, você é humano. Só que em todo o tempo, eu só dizia algo para ele: eu sei de uma coisa, eu não tenho uma resposta para o que o irmão está passando, mas eu sei que Deus nunca permite algo que a gente não suporte. Eu sei que tudo que nos acontece vai glorificar o nome dEle. Então nós vamos orar aqui, eu vou entrar lá para pregar. Inclusive a minha mensagem era: assim que se vence. Olha bem, eu cheguei com essa mensagem na mente, só que veio um combate aqui na mente. Você vai pregar isso agora? Tu vai pregar nessa igreja, é assim que se vence? Debaixo desse momento de tristeza, aonde está vivendo uma enfermidade tão cruel, tão terrível, mas eu precisei calar minha mente. A pergunta que eu lhe faço, querido, é o seguinte: será que Deus precisa dar satisfação para nós? Será que Deus tem que dar alguma satisfação para a gente? Porque, amado, a sensação é que em algum lugar da nossa mente repousa uma expectativa que a qualquer momento Deus vai vir e vai se explicar. Apóstolo, nunca pensei isso. Eu já. Na mente da gente tem um sentimento que Deus vai usar um profeta, vai usar alguém e que vai esclarecer tudo para nós. Seja um problema no seu matrimônio, seja o teu filho que se desviou, seja uma doença que você está administrando, seja uma vergonha que você passou lá no teu trabalho, seja uma afronta que você está sofrendo, e você está ali: Deus, o Senhor não vai explicar nada. Amado, deixa eu te falar o que você tem que entender hoje. Dar um basta, é você dar um basta nesse sentimento de querer achar que Deus se explica. Deus não se explica, Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Você deu um basta na situação, crendo que Ele é o Senhor, dizendo: a minha graça te basta. A minha graça é uma barreira que interrompe qualquer ação do diabo contra você. A minha graça está sobre a tua vida. Então você precisa dar um basta a esse sentimento. Quem está entendendo, diga um amém. Então todos nós passamos por isso, porque as tragédias, elas se tornam como catalisadores da transformação, mas Deus não se explica para ninguém. Vamos juntos? Deus não se explica para ninguém. Então eu não posso ficar esperando que uma divindade ou que Deus use alguém para falar comigo. É muito comum alguém chegar assim: apóstolo, você tem uma coisa para me dizer? Eu falo: não, irmão, não. Eu não sei, até agora não, vou orar, irmão. Esse dia eu estou saindo ali, eu estava indo, aí alguém passou, abriu a janela: apóstolo, olha para mim. Olhei: você tem uma palavra para mim? Eu falei: tenho. Eu tenho. Inclusive está gravado ali no CD, eu acabei de dar. Eu tinha acabado de pregar 1 hora, irmão. Eu tinha acabado de dar uma palavra para ele, para você, para todo mundo. Inclusive não era uma só não, muitas. Eu falei: irmão, se não tiver dinheiro eu compro para você, põe lá na tua casa e ouve a palavra que eu tenho para você. E você vai ver como Deus vai fazer obra na tua vida. Sim ou não, irmãos? É a palavra. Só que tem gente que acha que vai ter uma exclusividade. Não estou duvidando, irmão, por favor, que Deus não possa fazer isso. Que Deus não use alguém falando até teu nome, teu endereço, seu CPF. Esses dias o pastor veio aqui, tem que trazer ele de novo.
Ele olhava assim, o anjo falando com ele. Meu Deus do céu, irmão. Quem estava aqui no dia do pastor do anjo? Ué, fantástico, irmão. Eu falei, Deus, ao mesmo tempo que dava um medo, né? Tinha gente que estava até indo embora do culto já. Ele vai revelar o pecado, vai revelar o pecado. Porque para quem estava no culto sabe o que eu estou falando, né? Ele falava, ô anjo, espera aí, anjo, calma aí, anjo. Eu falei, que intimidade é essa, né? Não que eu não duvido que Deus possa ser exclusivo. Mas eu e você temos que entender que essa expectativa de esperar uma explicação vinda do céu, que um anjo vai chegar na tua casa, vai explicar por que você perdeu uma pessoa amada, por que alguém está doente, por que você foi mandado embora. Amado, tira isso do teu coração, porque Deus não vai explicar nada para ninguém, Ele faz. E você, quando vê Ele fazendo, você glorifica, e você diga, Deus, a tua graça basta na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu vou viver na tua presença, independente de qualquer situação que venha sobre mim. Você está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! A terceira coisa, diga comigo, basta é conversão. Amado, basta é atitude, basta não é sentimento, e basta é conversão. É você descobrir o seguinte, é mais formidável orar pela conversão da dor do que por sua remoção. Porque remover a dor eu sei que você quer. A minha fraqueza é como um fio condutor que me leva ao meu propósito. Antes de remover, antes de dizer, Deus, remova a dor, você vai dizer, Deus, fale qual é o propósito. Não é pedir explicação, é só dizer, Deus, me põe no propósito dessa dor. Converta essa dor em algo produtivo. Converta essa dor em algo que vai glorificar o teu nome. Você descobre o seguinte, que aquilo que você chama de debilidade, presta atenção nessa frase, pode ser o que na tua vida? Pode ser a porta de comunicação com o sobrenatural. Aquilo que foi para você uma dor, pode ter sido a sensibilidade para você ouvir Deus. Pode ser o momento onde Deus teve a oportunidade de você conseguir dar uma maior atenção a Ele. Eu gosto muito, citei já esse texto de Oséias 2, um dos versículos, que fala que o Senhor Deus, Ele levou a nação de Israel ao deserto. E Ele diz, eu os conduzirei ao deserto, e lá eu falarei ao teu coração. Eu já citei isso algumas vezes, por quê? Porque é um texto fantástico. Deus está dizendo, eu tentei falar com vocês muitos dias, vocês não me ouviram. Então eu te levei para o deserto, porque no deserto você é mais sensível. No deserto você ouve mais. No deserto você desliga tudo ao teu redor e me ouve. Então, amado, existem momentos que você chama de debilidade, e Deus chama de oportunidade. Momentos que você fala, está doendo, e Deus fala, é a hora sensível que vi Deus. Mas se ela está, meu amado, entenda que através desse fio condutor, Deus quer falar coisas tremendas na tua vida. Então aqui você descobre o quê? Que é uma porta da sensibilidade. Paulo, ele queria garantir que ele não perderia o rastro da glória de Deus. Ele teve tantas revelações, ele viveu tantas experiências, o apóstolo Paulo, estou falando sobre ele, que a Bíblia chega a dizer que ele foi até o terceiro céu. Até o terceiro céu, só sei de uma coisa, ele viu coisas que ele não quis mais sair de lá. E ele, para ter certeza que aquela revelação, que aquela experiência, que aquela autoridade, que o que Deus fez ele experimentar não subisse na cabeça, não tornasse vaidoso, não tornasse orgulhoso. Você vê quantas coisas que ele dizia, como esse texto, são dois só, que ele chega a dizer o seguinte, olha, mas esmurro o meu corpo, é 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo o quê? A escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele está dizendo claramente o quê? Que ele está esmurrando o corpo dele, como se ele dissesse, não permita, Senhor, que eu me ensoberbeça. O segundo texto, ele diz assim também, ele conta o seguinte, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne. Ele fala, foi posto em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele está dizendo, olha, pessoas estão me perseguindo, eu estou debaixo de pressão,
eu tenho lutas na minha vida, mas eu descobri que essa situação me faz ser melhor, essa situação me faz crescer, me põe em vigília, me põe como atalaia, ali eu fico mais vivo, eu percebo que eu não posso brincar. A nação de Israel, querido, viveu anos com seu vizinho cananeu, uma nação chamada um povo cananeu, e logo após filisteus e outros zeus que tinha na época. Você pensa um povo que vive rodeado pelo inimigo. Imagina o seu vizinho é teu inimigo. Apóstolo, você está profetizando? Não. Você está revelando também? Não. Eu só estou dizendo que eles tinham o inimigo. Você vai lá em Israel hoje, existem 5 nações em volta deles querendo acabar com eles. Do lado deles. Isso faz deles o quê? Mais excelentes ainda. Isso faz deles em mais vigilância ainda. Paulo entendeu isso, ele falou, olha, assim como o espinho na carne, ele vem como me cortando, assim isso me provoca mais busca, assim eu me coloco mais na presença, assim eu busco mais o meu Deus. Então ele começa a perceber que na fraqueza ele está forte. Só que eu e você temos que entender um princípio: transformação ou substituição. Todos nós queremos substituição. Substituir o quê? Você quer saúde ao invés de enfermidade, amém? Amém? Lógico. Está doente, Deus, me dá saúde. Você quer livramento ao invés de dor e fraqueza. Você quer que a dívida que tem financeira, ela seja toda sanada, amém? Isso é substituição. Só que tem vezes que Deus age por substituição. Ele troca. Ele tira a sua dor e lhe põe ali um momento de prazer. A enfermidade sai e no teu corpo recebe saúde. Mas às vezes, querido, Deus trabalha por transformação. Ele não remove a aflição, mas nos dá a sua graça, de modo que a sua aflição trabalhe a teu favor. Ele toma o momento que você está vivendo para fazer você melhor do que você era. Quem está entendendo o que está acontecendo aqui, amado? Você descobre que tem hora que Deus substitui. Eu gostaria que fosse assim. Você pega e substitui esse copo por outro. Esse aqui está cheio, outro está vazio, esse que está vazio, outro está cheio, mudou, substituiu. Está pronto, está resolvido. Eu estou novinho em folha. Mas tem momentos que vai acontecer assim, olha. Às vezes a resposta de Deus à oração não é conceder o pedido, mas mudar a pessoa que fez o pedido. Ele não concede o pedido, mas ele muda quem orou. Ele muda a tua mente, ele muda o teu coração. Ele faz você perceber a mão dele sobre aquela situação. Ele faz você descobrir que a graça dele basta. E se você quer dar um basta hoje em situações que têm trazido dor sobre a tua vida, lembre-se disso. Basta é atitude, meu amado. Basta não é emoção, mas basta é conversão. É quando eu não preciso que a situação mude, mas eu é que me converto àquele ambiente e digo, Senhor, já não importa mais. Eu quero dar um basta na minha história, um basta na minha vida. Então eu descubro o quê? Que necessidades podem produzir grandezas. Existem coisas que a verdade é que a gente pede, Senhor, para com esse processo aqui. Esse pastor, quando eu visitei, eu fiquei imaginando os capelães aqui da igreja, que fazem isso semanalmente. Trabalham em hospitais da cidade o tempo todo. E alguns, acaba que eles pegam amor pelos pacientes. Alguns que vão vir a óbito. De fato, querido, é uma chamada muito dolorosa. Os pastores do ministério que são acionados diariamente, onde nós convivemos com uma realidade, onde as pessoas naturalmente têm uma interrogação na mente delas, perguntando por que para nós. Elas não vão... E nesse caminho, a gente quer achar respostas. Se nós pudéssemos sanar aquela situação, a gente sanava. Mas você vai percebendo que algumas Deus substitui sim, algumas Deus age sim. Mas sim, tem situações que a mão de Deus só virá o dia que você der um basta. Um basta é quando você se satisfaz antes de ser satisfeito. Você se satisfaz plenamente e diz, já está bom. Basta, chega. É interessante que a maioria aqui já conhece a minha história e da apóstola, né? Sobre nossos filhos. A maioria conhece. Mas é interessante porque nós passamos durante um bom tempo no ministério sem ter filhos.
Nós temos agora em dezembro, vamos fazer 30 anos de casados. A nossa filha mais velha tem 22. Então pense aí o tempo que a gente ficou, né, curtindo. Na verdade não era curtindo não. É porque o ministério era tão doloroso também que a gente não queria naquele momento ter filhos. Quando nós começamos a desejar ter um filho, não vinha filho. Fizemos os exames, fizemos um tratamento, queríamos filhos. E os filhos não vieram. E foi maravilhoso quando a gente adotou a Chloe. Hoje ela tem 22 anos de idade. E pai é bobão, né? Porque, eu não sei você, eu tinha um gravadorzinho pequenininho assim com a fitinha cassete. Eu ligava assim do lado do berço para poder gravar aquele... sabe aqueles barulhinhos de bebê? Para ficar ouvindo depois. Não sei se tem alguém bobo igual eu assim, mas eu ficava ali, sabe? Isso no primeiro, né? No segundo já é um pouquinho diferente. No terceiro... Irmão, o primeiro a gente compra um carrinho que parece uma espaçonave. Já viu o casal quando tem o primeiro filho? A gente compra um carrinho que custa mais caro que o carro da gente. Parece uma espaçonave. Você abre, tem que fazer curso para abrir o carrinho. No segundo, se aquele carrinho tiver ainda, você usa o carrinho do primeiro irmão, né? Quando aquele carrinho você doou, no terceiro tu compra um carrinho médio. Irmão, quando eu vejo usar, sabe qual carrinho que era? Aquele que você dá um chute assim, faz assim, joga no carro. Que é só um negocinho assim, que a criança não tem nem colchãozinho, sabe? Aquele negócio que... Tadinho, né? O primeiro para a Chloe parecia uma espaçonave. Ela saiu um negócio assim, te aconselhar, tirava aquele Moisésinho, parece que chama, né? Aí colocava do lado. A gente tinha todo um aparato, né? A bolsa da apóstola para colocar tudo aquilo. Era tudo um carrinho, você chuta, põe, bota a criança do lado, vai mudando. Mas eu todo bobão ali com a Chloe. A gente, meu Deus, eu falo de seriedade. Eu acordava de madrugada e falava assim, será que é verdade? Será que é meu mesmo? Sabe, por que a gente fica bobo? Aí a gente adotou o Israel. O Israel agora vai fazer 19 anos, agora em novembro. Ih, meu Deus do céu. Aí então, já era um casal, né? O Israel, ele tinha uma carinha gostosinha. Desde pequenininha que a igreja gostava de dar bala para ele. Ele tinha uma cara de pidão que você não tem noção. Ele vinha assim na frente, o pastor ficava olhando assim, ó. Ele voltava cheio de bala, com a boca lotada. Um dia eu proibi, eu falei, vou excluir vocês, se vocês der bala para ele, né? Mas aí veio Israel, irmão, aí numa noite, num tempo, não foi só assim um dia exato. Mas eu confesso para os irmãos, que eu estava tão satisfeito, tão pleno, que eu falei, Senhor, basta. Eu dei um basta. Eu e Silvia, a gente nem imaginava, passava pela nossa cabeça que Deus tinha que descer para explicar para nós, por que nós não tivemos um filho biológico? Porque a gente chegava a dizer assim, meu Deus, obrigado pela situação, porque agora a gente tem essas duas preciosidades com a gente aqui, e a gente pode escrever uma história nova na vida deles. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Você sabe ou não? Então, ela ficou grávida. A gente nem esperava mais. Na verdade, eu dei basta. Eu concluí na minha alma. Eu decidi que já estava bom. Aí Deus falou assim, agora eu vou abençoar. Aí veio o Ian. O Ian, inclusive, fez 17 anos ontem, né? Fez aniversário ontem. Eu estava falando que 17 é um número muito bonito, né? Que você pode... ...17 anos. 17 anos. Você vê que coisa linda, né? Ontem. Aí o que acontece? Irmão, volta aqui na cena. Aí eu tô lá, irmão, você pensa bem, se com um casal, a gente já estava com a Chloe e o Israel, a gente já estava assim, uau, aí veio o Ian nasce. Ontem a apóstolo botou a fotinha dele, gordinho, bonitinho, cheirosinho, eu falei, meu filho, hein, vou te falar, piorou, hein, meu filho. Que adolescente o braço é grande, não sei o que, tudo, né, vai melhorar daqui uns dias, pode ficar tranquilo. Mas assim, lindinho, né, gostosinho. Aí, irmão, aí que eu dei basta mesmo. Eu falei, Deus, eu estou não satisfeito agora, eu estou muito satisfeito. Aí você sabe o que aconteceu, né? Eu não sei porquê, eu não sei. Eu não sei. A apóstola ficou grávida, de repente. Aí nasceu o Zac, né? Que está com 10 anos de idade. E que sempre chega aqui, dá uma olhadinha na igreja, fala, pai, ainda está vazio ainda. Eu falei, meu filho. Ele fica vigiando o cenário todo, né? É uma preciosidade. Aí eu falei, Deus, basta mesmo agora.
Só não está entendendo, basta mesmo, agora é basta, só acho que eu estou brincando, que eu estou, né? Então basta, aí irmão, parou, agora no futuro a gente vai curtir os netos. Mas você sabe o que mais tremendo que é, querido? Quando nós demos o basta, Deus falou, agora eu entro. Porque agora já não tem questionamento, agora já não tem crise, já não tem murmuração, já não tem mau humor, já não tem ninguém dizendo assim, Deus, será? Meu Deus. Imagina a apóstola apresentando os bebês aqui no altar, dizendo, estou apresentando aqui, o Senhor não me dá o meu. Imagina. A gente vendo as mulheres grávidas dizendo, ah lá, aquela barriga linda e a minha não cresce. Estava pleno. Amado, dá um basta nas coisas da sua vida. Sinta-se satisfeito. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo, amado? Diga, eu estou satisfeito. Treina aí, vamos lá. Eu estou satisfeito. Treina. Inclusive na mesa amanhã, tá? Hoje à noite. Treina isso também. Come uma vez só e para, tá, irmão? E para. Estou satisfeito. Sentindo mal. Peraí, mas você está fazendo mal. Sim, porque aquela composição, quando ela é toda misturada, ela chega a um objetivo. Que aquele é algo mal para a tua vida. O que você tem que entender, que tudo que acontece, querido, na tua história, não pode ser fragmentado. Quando Deus junta tudo, Ele vai dizer, aqui sim está a fórmula correta. Você imagina aquele bolo delicioso, né? O basta até difícil falar de comida agora, né? Mas aquele bolo delicioso, que você fala, gente, esse bolo é tão bom. Aí você chega lá, tua mulher está fazendo bolo, tu pega os ingredientes, tudo em cima da pia. Está lá o ovo, está lá o fermento, está lá a farinha, aí tu pega o ovo e come. Você fala, ruim? Aí tu pega o fermento, uma colher e põe na boca. Você fala, que negócio ruim é esse? Mas por que o bolo não é gostoso? Mas é gostoso depois que você faz a massa, depois que entra no fogo, depois que ele termina o tempo dele. Aí tu corta, é uma delícia. Só que antes de terminar o processo, está amargo. Então não queira comer o bolo antes de acabar, querido. Não queira concluir a tua vida no meio do processo. Deus não fez a massa ainda. Deus não pôs para assar ainda. Deus não terminou o que Ele começou na tua vida, meu amado. Então simplesmente espere Deus terminar a obra, que você vai ver que o final é sempre maravilhoso. Tem um crente aí, meu amado? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então eu descubro que quando eu tenho esse entendimento na minha vida, quando eu confio no Senhor, eu vou andar, querido, em outro nível. Dar um basta não é esperar a situação se resolver. Dar um basta não é quando Deus desce do céu. Agora sim, Deus me explicou tudo. Ele mandou o arcanjo Miguel, ele foi lá em casa ontem à noite, ele me explicou tudo que eu estou passando, então eu perdoei Deus e estou agora esperando a resposta. Irmão, ele não vai vir para fazer nada disso. É você dizer, Deus, eu estou satisfeito, obrigado, porque o Senhor não vai fazer. A obra da cruz já foi feita, então eu já sei que a minha bênção já está sobre a minha vida, já aconteceu. Então o princípio é como a história da viúva de Naim. Viúva da onde? Naim é uma cidadezinha pequena, um lugarejo, onde uma mulher, ela já viúva, ela perde agora o filho dela. Imaginem, ela tinha perdido já o marido e agora ela perde o filho. Ela, como mulher, numa cultura totalmente machista, ela estava completamente vulnerável. Então, além da dor do luto, era a dor do abandono. Essa mulher está saindo para poder enterrar o filho. Só que ela vai à frente e atrás tem um funeral. Jesus passa por ela e quando Jesus se encontra com ela, diz para ela assim, não chores. Opa, não chores. Aí a visão que eu tenho do texto é que ela ouviu falar não chores. Naquela hora, ela enxuga as lágrimas, ela para de chorar. Depois que ela parou de chorar, Jesus continua a caminhar e a Bíblia diz que ele toca o caixão, ele toca o esquife. Ele toca onde está o defunto. E quando ele tocou, o menino se levanta, se põe de pé, ressuscita de entre os mortos. E é claro, a mãe se alegra. Agora o detalhe, querido, que podia mudar a ordem. Sempre eu penso que podia mudar a ordem. Jesus podia passar por ela. Olha bem, a cena seria melhor. Passa por ela, vê a mulher chorando, sofrendo, angustiada, perguntando por que meu filho morreu, cheio de questionamento. Aí Jesus vai e toca no esquife. Aí o menino ressuscita. Aí depois ele vem para ela e fala assim, olha, não chores. Precisa dele falar? Nem precisa mais. Mas Jesus, ele fez ao contrário. Primeiro, pare de chorar. Ela parou. Agora eu vou agir no teu milagre. Porque agora quando você crê, primeiro, que Deus está no controle, agora eu vou lá e vou fazer o que você menos espera na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido.
É assim que Deus trabalha. Então, quando eu digo basta, eu estou dizendo isso. Eu estou enxugando as minhas lágrimas e estou ainda passando pela minha luta. Só que ele primeiro diz, para de chorar. Ela parou. Mas como eu paro de chorar com meu filho morto? Para de chorar. Para de ter esse luto. Ela confiou que Jesus tinha algo a fazer. Depois que ela para, Jesus então dá um presente para ela. Ela podia ter combinado, Jesus, vai lá primeiro, ressuscita meu filho. Se o Senhor ressuscitar, eu faço um culto de ação de graça, eu até danço, eu faço festa, eu dou até oferta na igreja. Não, meu filho, você não está entendendo. Primeiro faça, primeiro creia, primeiro haja. Aí sim você vai ver que eu tenho uma intervenção na tua vida. Eu lhe contei a minha história, uma das minhas histórias quanto aos nossos filhos, e você tem também a sua. Quando você descansa, quando você dá o seu basta, quando você diz, Deus, eu estou satisfeito. Amado, você não tem noção do que o Senhor vai agir em sua direção. Eu não sei quantos hoje já estão dispostos a dar o seu basta. Amado, hoje à meia-noite, eu vivo assim mesmo, eu vivo profeticamente, irmãos. Hoje à meia-noite vai entrar o mês de agosto. O mês de agosto será o mês do basta na tua vida. Eu sei que agora nós já vamos orar, mas entre o agosto dizendo, olha, eu creio que nesses dias de agosto, outubro. Eu acho que é para você acordar. Eu acho que é para ver se você estava aqui mesmo, né? Eu estou indo lá no passado agora, né? Outubro, fala comigo, outubro. Então eu profetizo o mês de agosto, você fala, pô, só no que vem, apóstolo. Essa noite entra o mês de outubro. E que nesse mês de outubro, você possa crer que será o teu mês do basta, querido. Que nesse mês de outubro você possa dizer, meu Deus, eu creio que assim como a tua palavra diz, a minha graça te basta. E eu descobri que não precisa eu esperar resolver. Preciso sim eu tomar uma atitude. Não preciso eu esperar Deus me explicar. Preciso eu crer nele. Eu preciso converter a minha alma do basta. Eu preciso decidir. Porque eu quero declarar já agora. Mas eu quero dizer que ao entrar o mês de outubro, você possa crer, Deus. Eu acredito serão dias onde todas as áreas da minha vida que estão me fazendo sofrer, eu já decidi aqui nessa celebração, eu darei um basta.